Buenas, queridos, aqui é Lunar de Computadores, gravando mais um vídeo para vocês, agora de um PC, mais um dos casos reais que aparecem aqui para nós, tá? Da primeira temporada, tá? O que acontece com esse computador, tá? Nós temos aqui, ó, uma placa de vídeo, tá? A placa de vídeo do cliente, que ela é uma RX. É uma RX 550 de 4 GB DDR5, tá? Uma placa de vídeo boa. O que acontece? O cliente me mandou o computador e o computador ligava, tá? Como vocês podem ver, o computador tá ligando mecanicamente, mas ele não aparecia imagem na tela. Vocês podem ver que a imagem tá ali aparecendo, tá? O que eu fiz para arrumar, tá? Me perdoem não ter feito um passo a passo para vocês, mas é que eu tô sem o meu cinegrafista. Ele, que é o meu guri, ele tá ali na maratona de último bimestre das provas, então não tinha quem filmasse para mim. Por enquanto a nossa estrutura aqui para filmagem não é muito grande, né? Então o que eu fiz, tá? Quais foram os passos, tá? A placa de vídeo dele não funcionou. Eu tirei a placa de vídeo dele e coloquei uma minha, que eu tinha aqui no estoque, tá? É uma Radeon também, uma HD 4600 de 2 GB DDR4. É boa também a placa, mas não é o top, né? Colocando essa placa aqui, ela também não funcionou. O que eu vi? Eu vi que tinha trincado. Vocês estão vendo ali a conexão azulzinha? Ó, lá embaixo lá, ó, azulzinho, estão vendo? Aquilo lá é a PCI Express. Essas brancas aqui são chamadas de PCI. Na PCI Express eu vi que ela estava trincada. Provavelmente ela tem uma trava embaixo, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ó, ali, ó, mais ou menos ali, ela tem uma trava. E quem mexeu no computador aqui não destravou e forçou a placa e acabou trincando a solda lá embaixo. O que eu fiz? Eu ressoldei as soldas da PCI Express e aí com a minha placa de vídeo voltou a funcionar, tá? Então esse era o problema desse computador, tá? PCI Express trincada e a placa de vídeo acabou danificando a placa de vídeo, tá, gurizada? Eu vou ter que fazer um reparo da placa, mas isso vai ser um outro vídeo que eu vou fazer para vocês, tá? Reparo daquela placa de vídeo lá. Quero mostrar para vocês também uma outra coisa aqui, que é a configuração da BIOS. Eu vou reiniciar a máquina e vou mostrar para vocês, porque quem mexeu aqui também configurou mal a BIOS, tá? Vocês podem ver aqui que ele tem um SSD, tá aqui o SSD, e ele tem aqui um HD mecânico. Na hora de configurar a BIOS, eu vi que o computador estava muito lento. Aí eu estranhei, ué, como é que o computador está tão lento assim? Eu vi que o Windows foi instalado no HD mecânico e a ordem de boot foi invertida. Ele estava dando boot pelo HD mecânico, ele estava inicializando pelo HD mecânico e o SSD estava lá, ó, sem ter função nenhuma. Então eu inverti essa ordem na BIOS, coloquei o SSD na BIOS como boot primário e ele começou a inicializar de novo pelo SSD e ir mais rápido, tá? Vou mostrar para vocês também na BIOS ali aonde que vocês configuram para que ele dê boot pela placa de vídeo, porque eu tenho um outro cliente antes desse aqui que eu não filmei para vocês porque fazia tempo, era antes de eu ter o canal, tá? Que o computador não inicializava e não era defeito da placa de vídeo. Era a má configuração da BIOS. Ele tinha configurado a BIOS para dar boot só pela placa de vídeo onboard. Vocês podem ver ali, ó, do lado direito. Deixa eu ver se eu consigo apontar para vocês, né? Ups, ali, ó. Ali, ó. Tem um verdinho e tem o azulzinho, conector azul, tá? Aquele conector azul VGA é o da placa de vídeo. Vou mostrar por esse lado aqui, ó. Ali, ó. Ali, ó. Tá? É a placa de vídeo onboard. Então ele estava, não esse cliente,
mas o outro estava programado para rodar pela placa de vídeo onboard, e a offboard, que era PCI Express, estava desativada. Vou mostrar para vocês isso, como que faz, tá? Começando aqui, gurizada, eu resolvi filmar aqui desde o início para vocês verem, tá? Como que entra na BIOS. A maioria dos computadores, ó, desligou. Aí eu vou ficar apertando no delete, ó. Apertando e tirando no delete, vocês estão vendo? Ó? Não tô com o dedo apertado, ó. Ó, apertando e tirando, tá? A maioria dos computadores, olha ali, ó. Press F2, ó, Entering Setup. Ele falou ali, ó. Press F2 or del. Então, aperte F2 ou delete para entrar na BIOS. Tá? Como eu já tenho cacuete, eu vou sempre no delete. A maioria dos computadores, 90% dos computadores ou mais, dos computadores assim, né, desktop, são no delete, tá? Alguns computadores montados de fábrica, HP, Dell, aí pode ser em outra tecla que não seja delete, tá? Mas a maioria dos computadores é no delete. Deixa eu sentar aqui para mostrar para vocês a BIOS. Essa é a tela da BIOS, tá? Vocês podem ver aqui no início, ó, BIOS, Setup, Utility. Aqui eu tenho as configurações básicas iniciais. Deixa só eu dar uma pausa aqui no vídeo que estou testando um celular de um cliente. Então, olha só, aqui é a configuração básica que tem a máquina, né? As informações básicas do sistema. Ela é aqui, ó, a placa-mãe, a versão da BIOS, né? A placa-mãe é uma Fitronics N68C. Ai, perdão que eu fico tremendo. E vamos com a direita. O processador é um Phenom 2X6. Ele tem 6 núcleos, modelo 1055, a frequência do processador, o cache que tem o processador, né? A memória RAM, ele tem 8 GB, 2 pentes de 4, ó, 4 mais 4, tá? Agora vamos para outra tela ali, ó. Eu tô aqui em main, tá? Então essa é a BIOS. Ó, aqui é onde tem algumas outras configurações. Eu vou depois fazer um vídeo. Eu vou fazer um curso aí. E gratuito eu vou fazer depois um vídeo de BIOS, tá? Mas a parte que importa para nós é essa aqui, ó. Tá, em Advanced. Aqui CPU Configuration, Chipset Configuration e Storage Configuration, tá? Vamos lá no primeiro, CPU Configuration, tá? Ó, aqui ele fala do processador, tá? CPU, né? Que é a unidade de processamento. Vamos lá, chipset. Aqui vocês podem ver que eu tô com o onboard LAN desativado. O que é um onboard LAN? É a placa de rede, tá? Ela tá desativada porque, ó, tá vendo que tô com o cabo conectado até, mas essa placa de rede queimou. Deu uma descarga atmosférica, um famoso raio, né? E ele usava a NET, o cliente usa a NET. Todo cliente que usa a NET, que tem um cabo de rede conectado, quando dá temporal, é bom desconectar, porque aqui em Porto Alegre, pelo menos, deu temporal, vai a placa de rede, tá? E aí não valia a pena arrumar essa placa de rede, sim comprar uma outra offboard. Mas como o cliente queria mobilidade do cabo, aí eu botei uma plaquinha USB wireless para ele, da TP-Link ali. Tá? Então o onboard LAN está desativado por causa disso, porque ela queimou, tá? Queria mostrar para vocês da placa de vídeo do outro cliente, tá? Aqui, ó, Primary Graphics Adapter, tá? Aqui, ó, adaptador de vídeo primário, de gráfico primário, tá? Tá marcado ali PCI Express, mas o do outro cliente tava marcado aqui, ó, onboard. Então ele não dava boot pela placa de vídeo dele. Se vocês querem que ele dê o boot pelos dois, tá? Que, por exemplo, ele fica dando boot pela minha placa de vídeo offboard, e se um dia ela der pau, ele dá o boot pela onboard, tá? Fica no offboard, se der pau ele vai para onboard, tá? Se vocês quiserem isso, aí vocês têm que marcar ali em PCI, tá? Vocês marcam aqui PCI, porque aí ele vai seguindo a ordem. Ele tenta na PCI, não tem placa na PCI, ele vai na PCI Express, não tem placa na PCI Express, ele vai na onboard, tá? Mas nesse caso eu vou botar PCI Express, tá? Vou deixar como PCI Express.
No caso do cliente lá eu só tive que fazer isso, só troquei de onboard para PCI Express e deu certo, tá? Nesse caso não foi isso, tá? O cliente quebrou a placa-mãe, tá? E também a placa de vídeo, tá? Então vou mostrar para vocês aqui a ordem de boot do disco rígido. Primeiro eu entro aqui, deixa eu voltar para mostrar para vocês. Entro aqui, ó, Storage Configuration. E aí eu vejo quais são os discos presentes na máquina. A versão da BIOS ela não é muito atualizada, né? Então a placa-mãe é mais antiguinha. Então ele aparece aqui hard disk, mas ele não aparece o tamanho do disco. Mas se eu entrar aqui dando um enter, ele mostra, ó, que esse aqui é um de 1 TB e esse outro aqui é um de 240 e é o meu SSD. Então é esse cara aqui que eu vou dar o boot por ele, tá? Ó, é esse cara aqui. Então vamos lá. Aí, ó, PCI Express Plug and Play. Eu vou ir lá em cima, ó, no boot. Vocês podem ver que a ordem de boot aqui já está o SSD. Como que eu coloquei? Eu vim aqui em Hard Disks e coloquei aqui como primeiro. Aperta aqui, Enter, e aí vocês escolhem, ó, para cima ou para baixo. Vocês podem ver que fica mais destacado um ou outro, ó, para cima ou para baixo. Vocês escolhem qual disco presente na máquina vai ser a primeira ordem de boot. Nesse caso, a minha primeira ordem de boot vai ser o SSD. Então ele está mais destacado. Vocês podem ver que o branquinho está mais forte. Deixa eu tentar melhorar aqui. Tá meio ruim, né? Ó, mas é o SSD. Vou dar Enter e vocês confirmam aqui em cima. SSD, tá? Então primeiro é o SSD, segundo é o HD, tá? ESC. Toda vez que vocês forem voltar, vocês apertem no ESC, tá? Ó, aí agora ele já passou lá, SSD. Agora eu vou vir aonde? Com as setas, tá? No mouse não funciona aqui. Eu vou para a direita até o Exit. E eu venho na primeira opção, Save Changes and Exit. Então salvar as alterações e sair. Aperta Enter. Ele vai me perguntar se eu tenho certeza que eu quero salvar, ok. Enter de novo. Pronto. Já desligou, vai reiniciar e tá pronto. Tá bom, gurizada? Espero ter ajudado vocês aí. Depois eu vou fazer um próximo vídeo mostrando como que se conserta essa placa de vídeo aqui e se ela vai ter conserto, tá? Pode ser que o cliente tenha quebrado alguma coisa mais séria que não vai ter volta.